Olá, meu nome é Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal 50 Tons de Dúvidas. Eu dei uma parada aqui com o carro para fazer uma breve reflexão para vocês. Se tremer um pouquinho, eu peço desculpas desde já. Eu estou gravando aqui no carro sem suporte, sem nada, estou segurando o telefone com a mão. A reflexão que eu quero fazer com vocês é o seguinte: nós temos um passo muito importante que nós vamos dar na nossa vida para que a nossa vida comece a melhorar, né? E antes de falar esse passo qual é, eu queria falar sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. Eu não sei se vocês conhecem a parábola, mas a parábola é o seguinte: um senhor, ele precisava de fazer um serviço, ele tinha uma plantação, né? E ele precisava de fazer um serviço. Então ele contratou funcionários às 6 da manhã e combinou com esses funcionários que pagaria uma moeda de prata. É o dinheiro deles lá, tá? Mas era uma moeda. Eu não vou entrar muito em detalhes, não. Então ele contratou os trabalhadores para trabalhar o dia inteiro, até às 18 horas, e os trabalhadores acharam justo, aceitaram. Quando foi mais tarde, às 9 horas, ele contratou mais trabalhadores, combinou o mesmo valor. Depois, ao meio-dia, ele combinou o mesmo valor para mais trabalhadores. Foram 5 turnos: 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde e 5 horas da tarde, para eles trabalharem até às 18. Então, o primeiro turno ficou 12 horas, o último turno ficou 1 hora trabalhando. Ele combinou com os trabalhadores que pagariam uma moeda por aquele serviço. Quando acabou o serviço, eles finalizaram o serviço, foram receber, eles fizeram uma fila e ele começou a pagar de trás para frente. Tipo, os últimos trabalhadores que começaram no turno das 5, eles pagaram mais. Então, à medida que a fila ia andando, os primeiros trabalhadores que começaram às 6 horas da manhã falaram assim: pô, se o cara tá pagando isso para eles, imagina quanto que vai pagar pra gente. Quando chegou no final, ele pagou o mesmo valor. E aí os trabalhadores questionaram: ora, mas o senhor está sendo injusto com a gente. O senhor está pagando menos. Eles trabalharam mais. A gente trabalhou mais, a gente trabalhou o dia inteiro, sol quente, você está pagando menos. E aí o senhor falou assim: olha, eu paguei. Perdão, o carro passou aqui. E aí o senhor falou assim: olha, eu paguei para vocês o que eu combinei, vocês acharam justo o valor. Será que vocês estão com inveja dessas pessoas? E aí essa parábola ela nos dá várias interpretações, várias reflexões, né? A gente pode falar sobre inveja, a gente pode falar sobre... Porque no final Jesus, ao contar essa parábola, ele ainda disse o seguinte: os últimos serão os primeiros, né? Então a gente pode falar sobre isso, a gente tem uma série de reflexões. Só que na verdade hoje eu estou aqui para falar somente sobre uma coisa: o sentimento de injustiça. E esse sentimento de justiça é o que está acontecendo hoje. Nós trabalhamos demais, às vezes a gente olha para o coleguinha e fala: nossa, mas ele não trabalhou tanto, por que ele tem mais do que eu? Pô, mas eu trabalho muito mais do que ele. Então a gente está sempre fazendo esses questionamentos. Então a reflexão de hoje vai ser muito curta, né? Eu gostaria que vocês, inclusive, comentassem o que vocês acham dessa reflexão, porque esse sentimento de injustiça ele está dentro da gente. Não é inveja, não é nada. É um sentimento que está dentro da gente. A gente está sempre se comparando. Poxa, mas fulano, eu trabalhei o dia inteiro, fulano chegou agora. A gente usa muito a expressão: pô, o cara chegou agora, já quer sentar na janelinha, né? Então a gente se sente injustiçado. De fato, hoje tudo que está acontecendo aí no mundo, né? Muita gente se sente injustiçado. Você está tentando, o outro está querendo te passar a perna e aí o outro atrasa o pagamento.
a gente o tempo todo se sente injustiçado. E aí é que está o pulo do gato. Eu quero deixar essa mensagem para vocês. Vocês vão fazer um passo, aonde esse um passo vai mudar a vida de vocês definitivamente. Eu costumo falar que a qualidade de pensamento que nós temos é o que define o que somos, né? É o que define o que somos. Então a gente precisa de parar de se comparar. A gente precisa de parar de se comparar com os outros e fazer o que é nosso. A gente precisa de ter fé, rezar e esquecer o coleguinha do lado. Esquecer que estamos sendo injustiçados. Na verdade, o seu único inimigo é você mesmo. Quando você se compara, porque na maioria das vezes Deus está te testando. Então você está se sentindo injustiçado e comparando o coleguinha. Inclusive no vídeo anterior, quando eu falo sobre os 10 mandamentos, que fala não cobiçarás, é sobre isso. Você está cobiçando o que é do outro. Então você vê que uma coisa interliga a outra, né? Eu estou mostrando para vocês um ensinamento de Deus. Então se vocês não assistiram, assistam o meu vídeo anterior, que fala sobre os 10 mandamentos, fala sobre a cobiça. Então eu quero deixar esse passo muito importante. Pare de cobiçar as coisas do seu coleguinha. Pare de se comparar com as coisas do seu coleguinha. Faça o seu serviço, porque cada um tem um dom de ser feliz, cada um tem um dom de ser capaz, cada um sabe fazer uma coisa. Por exemplo, um médico precisa de um faxineiro. Já pensou um consultório médico sem um faxineiro, sem um lixeiro? Já pensou? Nossa, que bagunça. E aí, o lixeiro, imagina o lixeiro sem médico, ele passa mal, corta a mão numa garrafa, quem vai cuidar dele? Então, todos nós somos importantes, todos nós somos iguais, então é importante nós termos isso em mente. Então, eu vou deixar essa palavra de hoje para vocês. Parem de cobiçar, parem de comparar. Se vocês executarem esse único passo que eu estou dando para vocês, a vida de vocês vai mudar muito. Então que essa reflexão entre no coração de vocês, que vocês tenham entendido perfeitamente e eu espero vocês até o próximo vídeo.